Antes mesmo de existir um templo em Jaguaré, Deus já estava preparando o terreno. Tudo começou quando equipes da nossa igreja na Serra vinham até Jaguaré, movidas por um só propósito: anunciar Jesus. Foram dias de evangelismo, pare-siga, momentos de oração, encontros com jovens, luais e muitas ações que demonstravam que Deus estava despertando algo especial nesta cidade. A semente foi lançada muito antes de existir um prédio. Antes das paredes vieram as pessoas. Antes da construção veio a missão. Antes da igreja organizada, Deus já estava alcançando vidas. Foi assim que tudo começou. Olá, família Jaguaré. Que alegria falar com vocês nessa data tão memorável, tão especial. O ano era 2016. A cidade de Jaguaré vivia um momento muito delicado, com uma escassez severa de água. A Igreja Evangélica Batista em Jaguaré vivia uma crise muito grande também. E pela graça e pela misericórdia de Deus, nós chegamos aí em meio a toda essa turbulência. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Eu tenho duas certezas. Primeiro, esta é uma igreja que ama a Deus. Segundo, você foi chamado segundo o propósito eterno dele. E é por isso que nós conseguimos romper os desafios, as más notícias, as impressões ruins que tinham a nosso respeito. Tudo isso foi superado pela graça de Deus. E hoje nós podemos celebrar 10 anos de vitórias. 10 anos de lutas, 10 anos de muitos desafios, mudanças, altos e baixos, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu lembro bem, a primeira mensagem que eu ministrei ao coração desta igreja foi Atos 4:31, onde dizia que aquela igreja estava reunida, orando e buscando ao Senhor de forma tão fervorosa que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. A presença de Deus se manifestou de uma forma tão real que eles não puderam se conter. Assim eu creio também que é a realidade desta igreja. Um povo que sempre foi conhecido pelo fervor, pelo temor ao Senhor, pela busca intensa, pela liberdade na adoração. Tudo isso são marcas que estão tão presentes na nossa história, e a minha oração é que neste novo ciclo, tudo isso se intensifique, se multiplique ainda mais. E que se multiplique principalmente as vidas alcançadas, as células, que cada vez mais a cidade de Jaguaré conheça o Senhor Jesus através da influência desta igreja. Que Deus vos abençoe. Este novo ciclo, pastoreado pelo querido Irlan, tão amado, tão querido, tão homem de Deus, que ele e sua família sejam abraçados por esta igreja, assim como vocês me abraçaram e abraçaram o pastor Lucas. E que cada vez mais o nome de Jesus seja glorificado por meio da sua vida. Deus te abençoe. Um forte abraço e parabéns, família Jaguaré, pelos 10 anos de vitórias. Com o tempo, o que começou nas ruas ganhou um lugar para reunir pessoas. Foi aqui, atrás do posto BKR, que nasceu o primeiro templo da igreja em Jaguaré. Naquela época, ainda éramos conhecidos como Central Jaguaré. Tudo era simples, mas tinha uma coisa que nunca nos faltou: a presença de Deus e a disposição em cumprir o chamado. Foi aqui que aconteceram os primeiros cultos, as primeiras reuniões, os primeiros discipulados. E muitos sonhos começaram a ganhar forma. Realizamos ações com as crianças, promovemos luais e continuamos seguindo espalhando o evangelho. Foi nesse período que aconteceu um dos primeiros eventos mais marcantes, o primeiro Bênção para a Cidade, realizado aqui na Praça da Prefeitura. Aqui Deus mostrava que esta igreja tinha nascido para amar, servir e impactar a cidade de Jaguaré. Olá, família Jaguaré. Fala, gente boa, é nós. Estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história com essa cidade linda que o Senhor nos presenteou. No ano de 2016, o pastor Marcelino nos fez um convite desafiador, de sair da nossa zona de conforto, de ser pastor de setor de uma igreja para ser pastor de uma igreja, pastor de uma igreja local. Uau!
Que privilégio foi esse desafio vindo com esse convite. Ficamos muito felizes, com muitos medos, questionamentos, mas aceitamos o desafio. Os 4 primeiros anos foram anos de muito desafio, foi anos de dificuldade, de expectativa. Foi quando nós começamos a implantar a célula, com a célula protótipo, e foi um ano de aprendizado, de ensino, de capacitação, e foi muito bom ver a receptividade dos nossos líderes para essa nova visão. Porque transicionar a igreja de eventos para a igreja de relacionamentos é um desafio muito grande. Mas encontramos pessoas com coração ensináveis e aí sim conseguimos implantar a visão linda que nasceu do coração de Deus para o coração da igreja. E hoje nós estamos muito felizes com a implantação da igreja, a igreja de 2 asas, reunindo nas casas durante a semana e no domingo no grande auditório, grande celebração. E com isso nós hoje somos 14 células para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós ficamos muito felizes porque nesses 10 anos a igreja veio crescendo, veio amadurecendo, e isso foi trazendo cada vez mais amor, amizade, relacionamento. Nós ficamos muito impactados com todo o empenho, com toda a dedicação dessa igreja, e Jesus tem abençoado, Jesus tem nos mantido, Jesus tem nos direcionado. E quando falar na visão celular, algumas pessoas me perguntam: o que você fez? Eu não fiz nada. Encontramos pessoas com coração ensinável, disposto a mudar a eternidade de alguém, transformar descrentes em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Com isso, a igreja da família, ela ruma avançando para mudar a eternidade de alguém. Somos uma igreja que ama Jesus, que atua no poder do Espírito Santo, reconciliando os filhos ao Pai. A igreja da família aqui em Jaguaré, ela a cada dia vem mostrando o cuidado de Deus, vem mostrando a perseverança, a resiliência. Nesses 10 anos nós vivemos muitas experiências, nós vivemos muitos desafios, nós vivemos muita expectativa e podemos anunciar, podemos falar de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu amo cada um de vocês, eu amo fazer parte dessa igreja, eu amo ver o amadurecimento que tivemos juntos nesses 10 anos, e eu sei que Deus tem muito mais para fazer aqui em Jaguaré, através de nós e em nossas vidas. O que esperar daqui a 10 anos, ou nos próximos 10 anos, ou nos próximos anos dessa igreja? Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o carinho que vocês tiveram comigo e com a Alexandra tenham com o Irlan, e com a família dele. Que vocês, o carinho que vocês tiveram por mim, a forma que vocês sempre me honraram, honrem o Irlan agora, que é o pastor local desta igreja, porque nós temos a certeza absoluta que Deus está nesse negócio. E eu creio que esta cidade vai deixar de ser chamada a cidade do café para ser a cidade do avivamento, em nome de Jesus. Valeu, família, é nóis! Amém! Com o crescimento da obra do Senhor, muitos desafios foram surgindo. O nosso primeiro templo era um galpão alugado. E chegou o momento que a igreja precisou tomar uma decisão de fé. Os recursos já não eram suficientes para manter o aluguel do galpão e, ao mesmo tempo, continuar pagando o terreno onde o Senhor preparou algo para a nossa igreja. Foi então que, mais uma vez, o Senhor mostrou o seu cuidado. A irmã Vanderleia abriu a sua casa para que a igreja continuasse se reunindo. Onde muitas pessoas enxergavam uma casa, o Senhor enxergava um altar. Foi aqui que continuamos adorando, louvando e acreditando que Deus ia cumprir as suas promessas. Talvez não tínhamos muitos recursos, mas nunca faltou a fé. Nunca faltou a provisão de Deus. Hoje entendemos que a igreja não é sobre um templo. A igreja é sobre pessoas reunidas para engrandecer o nome do Senhor.
Enquanto o terreno da igreja era pago com sacrifício e esperança, Deus continuava abrindo caminho para tudo que iríamos passar em todos esses anos seguintes. Com o passar dos anos, Deus continuou acrescentando novas pessoas, fortalecendo a nossa visão e abrindo novos caminhos. Vieram as obras, vieram vários desafios, vieram várias respostas incontáveis de oração. Sonhamos com projetos maiores. Alguns aconteceram como queríamos, outros Deus conduziu de uma forma diferente. E aprendemos que os planos do Senhor são sempre perfeitos. Mas nem toda batalha poderia ser vista. Houve um tempo que precisamos fechar as nossas portas. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Em todo o mundo, mais de 800 milhões de alunos estão sem aulas. Hoje, 500 mil mortos. Números são do consórcio de veículos de imprensa. A pandemia da Covid-19 mudou toda a nossa rotina. Mesmo sem podermos nos reunirmos presencialmente, a igreja nunca deixou de existir. Os cultos passaram a ser dentro das casas. As transmissões ao vivo passaram a ser um ponto importante. O pastor ministrava a palavra e o louvor conduzia a adoração. E cada família do seu lar continuava vivendo a comunhão e alimentando a esperança. E lembramos que a igreja nunca precisou ser um endereço, mas sim pessoas reunidas no nome de Cristo. Quando as portas se abriram novamente, voltamos ainda mais fortes e certo de que Deus esteve conosco em todo o tempo. Os anos passaram, Deus continuou fazendo a sua boa obra e nos levando a cada nova estação. E em 2026, Deus nos deixou presenciar mais uma nova estação que estamos vivendo. Passamos a nos chamar Igreja da Família, um nome que sempre foi aquilo que vivemos e queremos viver. Uma igreja que ama Jesus, reconcilia os filhos ao Pai, forma discípulos e... O nome mudou, mas a essência permaneceu a mesma. Assim como há 10 anos fizemos o primeiro bênção para a cidade, aqui em Jaguaré, continuamos com o mesmo coração para servir a nossa comunidade. Tudo começou com uma célula, um pequeno grupo reunido para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje, com muito amor e dedicação e o sim de líderes e anfitriões que abriram seus lares para cumprir o propósito de Deus. E sim, essa visão continua crescendo. Hoje temos 14 células espalhadas pela cidade de Jaguaré. Acreditamos em uma igreja de 2 asas. Durante a semana, nos encontramos nas casas, fortalecendo relacionamentos e formando discípulos. E aos domingos nos encontramos na igreja para a grande celebração e adorar ao Senhor juntos. Como uma só família, cada casa aberta, cada líder, cada anfitrião e cada voluntário que disse sim a esse chamado, a esse propósito, fez parte da nossa história. E hoje, ao olhar esse templo, não vemos apenas uma construção, vemos sim a fidelidade de Deus sobre nós. Durante esses 10 anos, Deus conduziu cada etapa da nossa caminhada. Mas a obra de Deus não termina aqui. Assim como Ele foi fiel no nosso passado, Ele continuará sendo fiel no presente que ainda há de vir da nossa igreja. A missão permanece, o propósito permanece e a visão da nossa igreja continua alinhada com os membros. Olá, família! Vim aqui para falar um pouco de como foi esse convite de estar pastoreando a igreja. Eu confesso que no início eu fui meio relutante enquanto à aceitação do chamado, mas aos poucos Deus foi trabalhando isso no nosso coração e hoje para mim tem sido um privilégio estar pastoreando essa igreja. Falar do legado do pastor Lucas e da pastora Alexandra é chover no molhado, porque esse casal, eles são bênção de Deus em nossas vidas. E agora com a saída deles, a gente vai seguindo com a igreja, crescendo em graça e conhecimento do Senhor. O nosso sonho é que a nossa igreja se torne relevante ainda mais nessa cidade, para que nós possamos alcançar mais vidas. Quando a gente fala de alcançar mais vidas, de ter mais células pela cidade, nós não estamos falando de apenas números, nós estamos falando de vidas sendo impactadas, casamentos sendo restaurados, e essa é a igreja da família. É a igreja de 2 asas, literalmente, a igreja que se reúne nos templos e também nas casas, assim tendo relacionamento, assim tendo comunhão uns com os outros. E nós desejamos um feliz aniversário à Igreja da Família! Nas ruas, ao primeiro templo. Do primeiro templo, à casa da irmã Vanderleia.
Da casa, hoje, no templo que chamamos de nosso. Cada etapa Deus esteve presente, cada desafio Deus proveu e cada oração Deus respondeu. Cada lugar guarda uma lembrança, cada fase revela um milagre e cada pessoa faz parte dessa história. Hoje completamos uma década da fidelidade de Deus. Somos uma igreja que ama Jesus, atua no poder do Espírito Santo, reconciliando os filhos ao Pai. Celebramos os nossos primeiros 10 anos com o coração cheio de gratidão. Honramos o passado, vivemos o presente e acreditamos que aquele que começou a boa obra entre nós é fiel para completá-la. 10 anos vivendo o propósito de Deus e essa história está apenas começando. Foi!